Sempre que a gente tem um resultado tão animador com a medicação, é natural que surjam as preocupações com efeitos adversos, né? Então, será que essa maior potência é às custas também de mais eventos adversos? Isso. E a gente chega no nosso próximo tópico, que é o seguinte: quais são os principais eventos adversos relatados até o momento com a tirzepatida? Relembrando aquele viés que a gente colocou em relação à eficácia e a relato do efeito colateral, né? Assim, o paciente, se ele está vendo eficácia, ele vai ter uma tendência de amenizar o efeito colateral. Mas efeito colateral grave não dá para o paciente disfarçar, né? Então, a gente chama de efeito colateral grave quando precisa de uma intervenção do pesquisador, da equipe médica em relação àquele efeito adverso. Então, por exemplo, o paciente tem náusea, está vomitando e precisa de medicamento para parar o vômito, faz uma hipotensão, faz sei lá o quê. Então, não tem como ele disfarçar esse efeito adverso. Em relação ao efeito adverso grave, não se viu mais efeito adverso com o que se compara com os estudos anteriores, né? Assim, não vê essa incidência maior quando você compara com os estudos da própria liraglutida, da dulaglutida, da semaglutida. É muito parecido, principalmente relacionado ao trato gastrointestinal. Os principais efeitos são náusea, pode ter uma frequência um pouco mais baixa de vômito, pode ter desconforto abdominal, pode ter diarreia, pode ter constipação. Engraçado, pode ter. E a gente vê isso na prática, né? Às vezes tem paciente que tem diarreia, tem paciente que tem constipação. Interessante. É muito pessoal ali de cada um. Às vezes o mesmo paciente alterna, é engraçado, mas assim, são efeitos que na maioria são leves, a taxa de descontinuação foi baixa, é um estudo longo e o paciente continuou usando. Então a gente tem ali uma certa segurança. E interessante também a história de que, tipo assim, não tem uma correlação de dizer as maiores doses tiveram mais efeito adverso. Teve efeito adverso com incidência maior nas transições de dose. Então, o grupo de 15 miligramas, ele não tinha mais efeito colateral do que o grupo de 5. Ele aumentava o efeito adverso na hora que você transicionava. Estou usando 5. Aí fazia efeito adverso. Depois de um tempo começava a diminuir. Aí subiu para 10. Na hora que sobe o efeito adverso. E depois nas outras semanas diminui. Na hora que sobe para 15, sobe o efeito adverso, depois volta de novo. Então, assim, é como se fosse aquele período de uma certa adaptação à condição. É aquilo que a gente já observa hoje com a sema, com a liraglutida, né? A mesma coisa. O manejo será o mesmo também, orientações alimentares, né? Então, aqueles efeitos adversos que você teria mais receio de dizer assim, será que a medicação vai causar pancreatite? Então, se fosse o efeito da medicação causar pancreatite, a dose maior causaria mais pancreatite que a dose menor, né? É uma coisa, efeito droga dependente. Se é um efeito de atrasa o esvaziamento gástrico, atrasa o esvaziamento biliar, você pode ter uma bile um pouquinho mais litogênica, porque está mais lentificado ali. Então, é um efeito da condição de uma dieta mais restritiva, tudo. Se você fizer a dieta restritiva, tem um maior risco de litíase. Se você restringir gordura carboidrato, vai estimular menos o esvaziamento biliar. Então, bariátrica aumenta. A perda de peso, isso, por si só, aumenta o risco já aumenta de a litíase, né? Então, assim, essas histórias de litíase, tem alguns estudos que mostram esse pouco maior, pancreatite, tem a história do estímulo, né? Muita gente pergunta até hoje, GLP-1 causa câncer de pâncreas, né? Assim, veja, como a gente está colocando, pode ser que daqui a 2, 3, 4 anos, você que amanhã você vai estudar dizendo que sim. Mas o que a gente tem hoje? A gente tem GLP-1 em uso aí há 8 anos, né? 7 anos. Então, assim, se até agora não teve nenhum aumento de incidência de neoplasia, não tem aumento de incidência de pancreatite, não tem aumento de incidência de carcinoma medular tireoide, foi ali a anedota, né? Porque, de novo, estudo de ratinho é estudo de ratinho, não é estudo de humano, né? Então, assim, teve um estudo com ratinho, na época da liraglutida ainda, que aumentou a incidência de hiperplasia de células C e ficou se preocupado com a história medular. Em bula, ainda é contraindicado se o paciente tem carcinoma medular tireoide, né? Mas também, aí eu acho que o cara com carcinoma medular tireoide não vai ficar muito preocupado no controle de peso, né? Assim, a situação certamente não. Bem, espero que você tenha gostado desse formato de vídeo mais curtinho. Se você gostou e quiser ver outros vídeos como esse, clica aqui nesse vídeo. Tem um formato parecido, o pessoal gostou bastante. E se você quiser conhecer, quiser assistir ao vídeo que deu origem a esse corte, né? Esse vídeo ele foi retirado de um outro maior, de um outro completo. Clica aqui à esquerda que você poderá conferir o nosso conteúdo completo.